aula de hoje vou passar uns detalhes de como implementar a questão do cálculo dos esforços máximos nas vigas e nos pilares de uma estrutura. Então, para fazer isso, vamos utilizar aqui como exemplo a estrutura do projeto 1, beleza? Então, para colocar ela no código, o que a gente está fazendo? Vamos chamar aqui o apoio da esquerda de nó0, nó1, nó2 e nó3. E os elementos do elemento 0, elemento 1 e elemento 2. Beleza? Para colocar os dados no código, vamos considerar que o nó0 é a origem do nosso sistema de coordenadas globais da estrutura, eixo x e y. Beleza? Então essa estrutura, apesar dela ser pequena, ela tem a mesma cara de esforços que a gente vai ter no nosso projeto 2. Ou seja, os pilares vão ter seu momento máximo na extremidade, tanto aqui o elemento 0 como o elemento 2, e a viga vai poder ter momento máximo ou na esquerda ou na direita ou em algum lugar do vão, como vocês já verificaram lá no projeto 1. Beleza? Então vamos colocar esse cara no código do Python e com ele lá vamos implementar então o cálculo de esforços. Beleza? Então aqui tinha os dados que a gente tinha lá para o projeto 1 e o nosso processo de projeto. Beleza? Então vamos voltar aqui para a figura e vamos passar para a questão aqui do Python. Então aqui eu vou mandar para vocês, vou postar no Moodle, já vai instalar aqui esse arquivo também, para vocês pegarem essas modificações que vão ser feitas aqui e adaptarem para o código do projeto 2. Tá? Então a entrada de dados é bem aquilo que você já tem feito. Então a nossa estrutura ela vai ter lá 4 nós e 3 elementos. Se a gente plotar, tá lá os nós bonitinhos no espaço. Então só um detalhe sobre o nó 3, se a gente olhar, ele tem uma coordenada negativa aqui. Tá? Essa é a única diferença que tinha em relação às outras estruturas que já colocaram nesse código. Para colocar lá a matriz de conectividade, então mesmo procedimento, número do elemento, número da seção dele, primeiro nó, segundo nó. Tá? Aqui as seções, eu criei 3 seções, seção 0, 1 e 2, que estão discriminadas aqui na nossa matriz de seções. Tá? Então, a seção 0, eu coloquei aqui um pilar quadrado, com dimensão de 50 centímetros. A seção 1 seria a seção da viga, então aqui está parametrizado com a altura e a base da viga. E lá para a seção 2, estou chamando aqui de seção que tem uma dimensão BP2 de 20 centímetros. Tá? Então, está aí discriminada as seções. E se a gente for executando o código, vai aparecer lá os elementozinhos colocados no espaço e dizendo para cada elemento qual é o número de seção que ele tem. Beleza? Colocar também a força pontual lá de 40 kN aplicada horizontalmente no nó 1. Depois vamos preencher a questão dos esforços equivalentes. Então nossa estrutura tem um carregamento distribuído no elemento 1. Então aqui ele já foi preenchido aqui na matriz e está aparecendo discriminado que está certo. E por fim em restrições, então somente o nó 0 e o nó 3 estão restringidos em x e y, beleza? E estão livres para rotacionar. Então, aí a entrada de dados vão passar meio por cima, que é a parte que vocês já sabem fazer. Tá? Então, o cálculo estrutural permanece o mesmo procedimento, onde que a gente vai ter que modificar para extrair esforços máximos e depois transformar em tensão. Vai ser lá naquele for dos esforços nos elementos. Tá? Então esse for aqui, ele vai fazer um for em todos os elementos, então para cada elemento ele vai calcular aquele vetorzinho f underline l. E é com esse cara que a gente vai calcular os esforços máximos, beleza? Então eu implementei aqui um exemplo de aplicação para vocês terem como base para fazer lá o código de vocês. Então até essa linha aqui
é o que se tinha no código original. Daqui para frente a gente vai passar para análise dos esforços. Então, como a gente viu ontem, os esforços nos pilares vão ocorrer nas extremidades. Tá? Então, basta para a gente usar a nossa fórmula da flexão, lembrando da aula passada, a gente vai pegar tudo em módulo. Para a gente utilizar a nossa fórmula da flexão, a gente precisa desse momento máximo, que vai ser ou o momento no primeiro nó do elemento, ou o momento no segundo nó do elemento. E para a parcela axial, a gente precisa lá do valor absoluto da carga normal agindo no elemento. Tá? No código, como isso está se traduzindo, vamos ver lá. Então, nessa linha aqui, a gente está extraindo do vetor FL, do elemento L, ou seja, da linha L dele, a primeira entrada, a coluna 0, ou seja, a gente está salvando o valor de n. Tá? Então, esse vetor que eu criei aqui em cima de n, ele vai guardar o esforço, o valor absoluto do esforço normal de cada elemento. Beleza? Então, esse nzinho que a gente está extraindo e salvando aqui vai ser o cara que a gente vai usar na fórmula da tensão normal. Vai ser esse nzinho aqui. Beleza? Agora, para a gente tirar o m, vai exigir um pouquinho mais de conta. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Extrair os momentos. Então eu estou salvando na variável me o momento, estou chamando da esquerda aqui, ou o momento de m da direita. Seria o momento do primeiro nó, que eu estou extraindo aqui o componente da coluna 2 do vetor f underline l, e estou extraindo aqui o que eu estou chamando de md, o momento da coluna 5 do nosso f underline l. Então, lembrando, o f underline l está nessa sequência. Tá? Então, o elemento 2, aqui ó, a coluna 2 de cada linha seria quem? Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Seria o nosso momento no primeiro nó. Tá? Se a gente olhar para a transparência, é esse cara aqui que a gente está salvando no código como ME. Tá? E quem que é o FL linha EL? Coluna 5. Seria coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. É o momento no segundo nó do elemento. Se nós olharmos para o slide, é esse cara que a gente tem aqui. Tá? Então, para efeito de um pilar, basta a gente comparar o valor absoluto dos dois para a gente tirar quem é o momento máximo agindo no nosso elemento. Beleza? Então é isso que esse if vai fazer. Então o que ele está fazendo? Se aqui o elemento for igual a 0 ou o elemento for igual a 2, ou seja, se for um dos dois pilares, ele vai calcular o momento máximo dessa forma que está aqui embaixo. Como é que ele faz? Ele cria um vetor com o valor dos momentos extraídos do primeiro nó e do segundo nó do elemento, e depois ele diz que o momento máximo do elemento EL é igual ao valor máximo entre esses dois caras. Beleza? Então, para o pilar é um procedimento mais simples. Tá? Só ressaltando aqui, estou sempre pegando tudo com um valor absoluto, porque para o nosso exemplo, como o material homogêneo e a tensão admissível à tração e compressão são iguais, a gente não precisa se preocupar com isso não, é só somar os os efeitos de esforço axial com flexão. Beleza? Então estamos salvando o Mmax. Agora, se for uma viga, a conversa é um pouco diferente. Como nós vimos na aula passada, para um elemento de viga com carregamento distribuído, o momento máximo pode ocorrer ou nas extremidades, ou seja, ou nos nós, ou em algum lugar aqui dentro do vão. Tá? Então aquela comparação que a gente fez lá para o pilar, tem que entrar também o momento no meio do vão. Tá? Na aula passada a gente viu como calcular esse cara, a partir das informações do elemento, ou seja, do fy e do mz do elemento qualquer. Tá? Então a gente chegou nessa expressão que está aqui embaixo. Só notem que tem um quadrado aqui, que no vídeo da aula passada faltou. Então só se atentem a esse detalhe.
Beleza? Então a gente precisa, para calcular o momento máximo entre os nós, do MZ1' e do FY1'. Voltando para o código, quem que é o MZ1'? É o F_L, coluna 0, coluna 1, coluna 2. E o FY' é o coluna 1. Beleza? Então isso está acontecendo nessa linha aqui. O MVão vai ser o valor absoluto dessa continha que tem aqui dentro, que é exatamente a continha que está aqui no nosso slide. Então, vai ser menos MZ1' mais FY1' ao quadrado divididos por 2 vezes W. Tá? O W que aparece aqui, como ele está dentro do loop dos elementos, ele já está sendo dado um valor quando ele passou aqui por essa fase aqui do código. Beleza? Então, lembrando, a gente está dentro de um loop de for, esse cara vai executar. Nessa fase aqui vai calcular o vetor de esforços equivalentes do elemento. Como ele vai passar por aqui, ele vai ter um W na memória. Com esse W na memória, ele vai utilizar esse W aqui na forma. Tá? Esse menuzinho aqui é só porque essa equação que eu estou mostrando no slide a gente deduziu direto com o W para baixo positivo. Então estou só invertendo o sinal dele, porque lá em cima, quando a gente entrou as informações naquela matriz do vetor de esforços equivalentes, a gente colocou lá menos 20 kN/m. Beleza? Então ele vai calcular o MVão e agora vai criar um vetorzinho auxiliar com o ME, MD e o MVão. E o M máximo do elemento, se ele for um elemento de viga, vai ser igual ao valor máximo desse auxin. Beleza? Feito isso, quando ele passou por esse if, notem que aqui o if está na indentação do for, vai passar pelo if, passar pelo else, voltou para cá, saiu do if. Tá? Então aqui ele já consegue calcular a tensão normal. Então aqui, essa equação que está no código, nada mais é do que a equação da tensão normal, considerando tudo como valor absoluto. Beleza? Então é essa equação que está aqui no slide. Então vamos ver se é isso mesmo. Ele está fazendo o quê? Pegando o esforço normal do elemento divididos pela área e somando lá com o efeito da flexão, que é o momento máximo vezes o IZ vezes o CC. Tá? O IZ é o momento de inércia. Lembrando, como a gente está dentro do for, esse momento de inércia a gente já extraiu aqui nessa entrada. E logo abaixo a gente extraiu lá o CC, que seria aquela distância da linha neutra, ou do barycentro da seção até o ponto onde a gente quer calcular a tensão normal à flexão. Beleza? Então, vai salvar aqui nesse vetor o esforço normal máximo, a tensão normal máxima, sigma x, do elemento L. Então, se a gente executar esse cara, a gente vai ter salvo na memória o Mmax, que seria o vetor com os momentos máximos, só para efeito de vocês conferirem, por exemplo, com o Mastan, se é isso mesmo, e vai ter lá o Smax, que é o vetor que contém a tensão máxima em cada elemento. Mais para baixo ele vai plotar esse cara também bonitinho aqui, como se fosse em megapascal. Beleza? Então vai ficar 7,6 megapascal, 5,75 e assim por diante. Tá? Então o trabalho de vocês é o seguinte: se vocês tentaram fazer e não conseguiram implementar o cálculo de esforços de tensão, aqui já está feito. Tá? Então essa parte do código vocês teriam que colocar no código atual de vocês, no código que tem a estrutura do projeto 2. Tá? A única coisa que vocês vão ter que pensar um pouco para mudar é como é que ele vai decidir se é um pilar ou se é uma viga. Tá? Vocês podem utilizar uma construção similar a essa, com condicional de ou alguma outra lógica que vocês conseguem pensar que é mais fácil. Beleza? Um método português mais direto seria se L igual a colocar todos os números dos elementos de pilares aqui, então vai funcionar naturalmente. Beleza? Então aqui já dá uma adiantada para vocês na questão do projeto. Então fica aí como tarefa
para essa aula, vocês implementarem isso no código da estrutura do projeto 2, validar com o Mastan, ver se está tudo certinho. Então, como é que você vai validar? Você vai ver lá se os momentos máximos que estão agindo aqui são de fato os momentos máximos que o Mastan está te dando. Então é uma forma bem fácil e visual assim de fazer essa verificação, beleza? E eu sugiro assim, para ver se as tensões vocês não estão errando em nenhuma coisa, pega lá arbitrariamente 2, 3 elementos da estrutura, calcula a tensão à mão, com base nos esforços que você já validou, e confere se deu o mesmo resultado aqui, para ver se não tem algum errinho de vírgula, sinal, alguma coisinha aqui na expressão. Beleza? Então fica aí o desafio para vocês, para a gente dar continuidade ao projeto 2.